Olá meus caros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês a respeito da importância que a igreja tinha na Idade Média e que é muito mal compreendida nos dias de hoje. Por conta de todo o anticlericalismo da Revolução Francesa, de todo o pensamento anti-Igreja Católica que acabou sendo difundido por Lutero e tanto outros temas, fizeram com que as pessoas olhassem para a Idade Média de maneira pejorativa quanto nós vemos ali a Igreja Católica como uma instituição, a instituição mais importante da Idade Média. Só que as pessoas não entendem por que isso ocorreu. Elas acham que foi um controle de mente, foi uma imposição através da Inquisição, que a Igreja perseguiu todos aqueles que se tinham alguma posição contrária a ela, enfim. Mas não é bem assim. A história não é desse jeito. O que aconteceu, tá? Veja, nós vimos no vídeo passado, se você não olhou, assista o vídeo passado, que o Império Romano, ele caiu para ele mesmo. E dentro daqueles fatores de uma crise interna que o Império Romano teve, um dos elementos foi uma crise política onde os romanos já não encontravam uma liderança pública que, digamos assim, representasse o povo. Essa liderança, ela acabou sendo substituída pelos bispos. Os bispos, aos poucos, terão mais autoridade do que os próprios reis. Do que os próprios imperadores e que os próprios governadores locais. Quando nós olhamos, por exemplo, o filme de Santo Agostinho, inclusive indico que você assista este filme. Eu acho que você encontra aqui no YouTube e ele, para assistir, também está disponível no catálogo da Lumine, se não me engano. Mas quando nós olhamos a história de Santo Agostinho, nós vemos que ele já era mais benquisto, ele já era mais ouvido. As pessoas procuravam mais o bispo de Cartago, Santo Agostinho, do que o governador de Cartago. Por quê? Porque o bispo representava uma figura muito mais próxima, ligada à realidade do povo, e a autoridade dele não era uma autoridade colocada, mas era uma autoridade vinda da sua virtude, uma autoridade espiritual. As pessoas obedeciam o bispo não porque o bispo tinha um poder militar, que ele foi colocado num cargo e ele tinha um poder político que poderia destruir a tua vida, como era o caso do governador, como era o caso do imperador. No episcopado, no bispo, ele tinha uma autoridade espiritual. E essa autoridade espiritual ele conquistava a partir da virtude. As pessoas olhavam aquele bispo, ouviam a sua vida exemplar e reconheciam nele um homem bom, um homem santo. E quando então ele falava alguma coisa, eles ouviam. Essa autoridade ela é tamanha que quando nós vemos a entrada dos bárbaros em Roma, muitos bárbaros vão, no Império Romano em todo, vão deixar com que os bispos e a igreja, os monges e os mosteiros, eles fiquem intactos, enquanto todo o restante do império vai ser destruído. Todo do império foi destruído, exceto a Igreja Católica. O que existia antes do Império Romano e permaneceu depois foi a Igreja Católica. Entre todas as outras instituições, o direito romano, o latim, o exército, a estrutura política, enfim, todas as instituições romanas foram destruídas. A igreja é a única que restou. Por quê? Porque os próprios bárbaros, quando eles conquistaram, eles perceberam que os bispos eles tinham muito mais autoridade e eles obedeciam mais os bispos do que os próprios governadores. Eles tinham mais medo dos bispos, do Papa, os bárbaros, do que dos líderes legionários, dos soldados romanos. Por quê? Porque ali havia uma autoridade espiritual verdadeira. Quando nós lemos a história de Átila, o Huno, né? Os hunos era um povo bárbaro germânico que era extremamente violento, cruel nos seus ataques, né? Eles pilhavam e destruíam, queimavam tudo. E Átila o Huno disse: eu vou entrar em Roma e eu vou queimar toda aquela cidade. Eu vou destruir ela, não vou deixar pedra sobre pedra. Vou acabar com tudo, vou matar todas as pessoas, vou escravizar as crianças, vou escravizar as mulheres, vou matar todos os homens. Era essa a ação que os hunos faziam em cada uma das suas invasões em localidades. Só que quando eles vão para Roma, o Papa,
o Papa São Leão Magno sobe num cavalo, vai até Átila e diz o seguinte: daqui você não passa, aqui você não entra. O Átila I, ele ficou tão impressionado com a coragem daquele homem. Ele não sabia o que era Papa, ele não fazia nem ideia o que era a Igreja Católica. Não fazia nem ideia. Quando ele viu a autoridade daquele homem, ele ornado, como um rei, como um líder, vestido de Papa, né? Com aquela autoridade, com a tiara papal, ele viu aquilo e ficou assim: meu Deus, que autoridade é essa? Mas ele ainda ia atacar. Porém, dizem que Átila I viu no céu, atrás de São Leão Magno, as imagens de São Pedro e São Paulo, brabões assim, olhando para ele assim no céu. E que aquilo apavorou tanto o coração dele que ele disse o seguinte: tá bom, eu não vou atacar Roma. E Átila I, que era o bárbaro mais temido de todos naquela época, naquele período, acabou ficando abaixo do Papa. São Leão Magno desempenhou uma autoridade maior. Aí Átila I entrou na cidade, se eu não me engano, ele entrou na cidade, não fez nada, pegou o que ele queria lá, que eram algumas coisas lá de questões políticas, se eu não me engano, e voltou. E deixou a cidade intacta, não escravizou ninguém, não fez mal para ninguém, não bateu em ninguém, não fez nada. O que era totalmente diferente em outros lugares, onde ele vinha destruindo tudo, acabando com tudo, matando todos que ele encontrava, roubando todas as coisas, colocando fogo nas casas. Então, veja, o que aconteceu na Idade Média? Os bárbaros, eles acabaram se misturando aos romanos. Aquele Império Romano se fragmentou em vários lugares, em vários domínios bárbaros. Inclusive, por favor, o editor aqui bota um mapa aqui para vocês verem bem. Então, o Império Romano ele se fragmentou em todos esses lugares aqui. Os burgúndios, os lombardos, os francos, os visigodos, os ostrogodos, os saxões. Enfim, ele se fragmentou. E a autoridade desses lugares era dos bispos. Os bispos tinham essa autoridade. E aí o que aconteceu? A sociedade, ela aos poucos foi se convertendo. Ao passar dos séculos, esses bárbaros foram se convertendo. E essa autoridade foi ficando cada vez maior. E é por conta de um aspecto natural desta autoridade espiritual que a igreja se tornou a grande instituição centro da Idade Média. Não foi uma questão impositiva, meus caros, não foi um controle da cabeça, um controle da mente, como que se os bispos e padres na Idade Média eles fizessem hipnose. Nada disso, nada disso. O que acontecia era uma autoridade que já existia antes da queda do Império Romano, que se ficou mais clara ainda com a queda do Império Romano e mais forte ainda na conversão dos bárbaros. E a partir disso, a igreja se torna esse centro da sociedade medieval. Então não há como conhecer a Idade Média corretamente sem você entender este processo e entender como que se estrutura a fé católica, como é a cabeça dos católicos, vamos dizer assim, porque é a Igreja Católica que vai dar base para toda a Idade Média. Certo, meus caros? É isso então que eu tinha para falar nesse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo.